Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast que celebra a beleza, a superação e as conquistas da mulher madura. O 40 mais pode. Eu sou Cíntia Ferreira. E eu sou a Carla Geraldo, invadindo suas quartas-feiras. E nossa convidada de hoje é terapeuta, consteladora e educadora sistêmica. Vamos receber a Josiane Meirelles. Prazer em recebê-la, Josiane. Muito obrigada pelo convite. Eu também posso. Você também Com pode Eu muito. super posso. Aliás, você é que mais pode. Eu que mais posso no dia de hoje. Muito obrigada por esse convite tão bacana. Obrigada. Pela você. oportunidade da gente falar o quanto a gente pode, né? E eu descobri que eu podia muito aos 42 anos. Olha aí. Aos 42. Bom, o pessoal diz, a vida começa aos 30. Eu falei, amiga... Não. Não, A vida começa aos 40. depois dos 40. A vida começa depois dos 40. Nós estamos no 8º episódio. Aliás, você foi muito bem observado, né? 8, né? É. Que é aí o seu número, né? Meu número de sorte, o número da lemniscata, do Do infinito, infinito, daquilo né? que a gente pode transbordar, né? Todos temos essas fases, né? Onde a gente está em cima, depois aqui nem tanto, aí a gente acende de novo e a vida é assim, né? Não é à toa que nossos batimentos cardíacos é simbolizado por altos e Isso, baixos, né? exatamente. Porque a nossa vida é dessa forma, né? Exato. E a gente na verdade, a gente é uma ampulheta, né? Se fôssemos pensar bem o nosso corpo, né? Assim, nós temos uma cintura, né? Sim. Então, essa forma, né? Ela tem muita significação, né? Porque aqui onde a gente condensa tudo, junta toda a energia da Terra para a gente expandir aqui para o céu, né? Para nossa conexão aí com o divino, né? Esse Que bate-papo bacana, hoje ó, vai esse ser ba- interessante, Hoje vai amiga. ser quente. Hoje vai ser quente. Vai ser ótimo. E é do jeito que a gente gosta. Eu ia falar bem o que a gente adora, né? Os assuntos. Exatamente. Então, olha, eu vou contar para vocês que quando eu recebi o convite, primeiro eu fiquei muito, muito assim, honrada, né? Porque eu acho que as mulheres precisam dar às mulheres voz, né? Sim. Então, eu já começo aqui, né? Primeiro, agradecendo pela oportunidade de trazer o meu testemunho, na verdade, porque esses dias eu estava contando isso para um grupo de mulheres lá no Rio Grande do Sul, da onde eu venho, né? Sim. Num evento onde nós também juntamos 60 mulheres para falar das nossas raízes, né? E eu dizia para elas, né, que nós, quando nos empoderamos, nós, quando nos juntamos, Unir. Juntamos nossas forças, exato, Unir, e né? conhecimentos, e ideias, e força de vontade, ninguém nos para. A gente tem que quebrar esse paradigma, Josi, de que a mulher olha a outra mulher com rivalidade, né? Sim, Que a mulher ela não consegue enaltecer a outra mulher. sim. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, porque cada uma tem seu lugar ao sol, né? E, gente, no Brasil tem mulheres assim extraordinárias que têm histórias. Não tem uma mulher que sentou nessa cadeira que a gente não levou um pouquinho dela com a gente, né? Que história, né? Que vida. Sim. E eu gosto muito de ressaltar, né, que isso aconteceu para mim aos 42 anos, porque desde muito cedo, até pelo exemplo da minha própria mãe, da minha avó, que já eram de mulheres que iam, que faziam, que Metia as tomavam, caras, metiam né? as caras, né? A minha avó, para a época, a mãe da minha mãe, foi uma mulher que era uma caixeira viajante. Então, Nossa, e para aquela para aquela ser época, caixeira viajante, ela do era tempo caixeira dela, né? viajante, ela era à na ve- frente. Ela era à lá no Rio frente. Grande do Sul. Então, assim, era uma mulher muito corajosa, muito destemida, uma negociante. Ela morava num lugar muito pequenininho, como se fosse aqui uma zona rural, né? A 60 quilômetros da cidade mais próxima. Ela entrava em cima de uma carreta, ela ia até a cidade, ela buscava os tecidos, ela buscava a injeção, ela buscava tudo aquilo Nossa. que não se produzia naquela região rural, Uhum. e ela levava para o meu avô vender numa pequena bodega, Uma venda, uma numa venda, venda. né? E que servia ali a comunidade. Mas quem ia fazer as compras era ela. Quem mexia com o dinheiro era ela.
né? Essa era a minha avó. E minha mãe, infelizmente, a minha avó acabou falecendo muito cedo, né? Vítima de um acidente natural, porque ela foi alvejada por um raio, né? Uma coisa assim super Nossa, diferente, né? Mas morando numa zona rural, isso é muito comum de acontecer, né? sim. Sim. E a minha mãe, muito cedo, né, foi morar na cidade, mas sempre assim, na casa de parentes, né? Porque, enfim, era como eles conseguiam dar conta de uma menina tão pequenininha, né? E a minha mãe passou sempre muito essa energia de ser uma pessoa muito destemida, né? De nos passar muita confiança, de passar muita coragem, Ela teve esse exemplo, né? né? Então ela trazia dentro do DNA dela, porque pouco conviveu com a mãe, mas trazia aquela força que também das pessoas que a Uhum. apoiaram, né, ao longo da jornada dela, mas ela teve que fazer muito esforço para estudar, para se formar, né? Quando eu nasci, sou primeira filha de 3 mulheres, né? Então, na minha casa é muita Ou seja, mulher. Muita a mulher. força da mulher na sua família tá Exato. muito Tá muito presente, assim, na sua vida, presente. né? E a gente foi muito criada para enfrentar, sabe? Para a gente não temer, para a gente ir para cima da onde que a gente Isso quisesse. já vem da ancestralidade, né? Já vem Sim, trazendo aquela força exato. É da porque, assim, eu mulher. fico imaginando, né? Naquela época, sua avó, imagina as coisas que ela não teve que superar e enfrentar de uma mulher Sim, viajante, né? isso. Onde os homens Dominavam. Dominavam, dominavam ali tudo, sim. né? O que ela não teve que ouvir, as coisas que ela não teve que enfrentar, Que né? E desbravar, falar, né? opa, aqui Também. não, Sim. né? E assim, do que a gente sabe, uma pessoa que tinha uma visão, né, de empreender, né? E hoje, né, aos 52 anos, eu vejo que agora isso tudo vem cada vez mais forte para mim. Como uma coragem, uma vontade muito grande de também trilhar passos mais empoderados, mas Sim. não sozinha. De fazer isso com mais mulheres, com mais pessoas, né? Sim. Porque esse é um ponto que eu trago muito forte dentro dos meus princípios, sim, nós mulheres puxamos o trem. Isso não Sem tem dúvida equívoco nisso, nenhuma. não tem Sim. equívoco. Numa casa, a gente determina a energia, a Uhum. gente, a gente é realmente um pilar ou uma antena que vai irradiar aquela energia. Como é que aquela banda toca, né? Vai É. definir a A dinâmica ali, né? dinâmica daquela família. Então, essa é a nossa importância. Então, nós sairmos ainda da conversa do merecimento, porque nós já nascemos merecidas. Sim. Nós já nascemos merecidas. Acontece que a gente não pega pra gente pra fazer, às vezes, e botar ali e dizer: não, eu vou fazer dessa forma, confia em mim, porque é isso que eu quero fazer. Sim. E esse é um ponto que eu venho nesses últimos 10 anos que foram aí, pra mim, a grande virada de chave. Os meus 42 anos foi uma virada de chave, que eu disse que foi uma virada de chave divina, né? Divina, né? Divina, que Vinda do literalmente céu, ele chegou né? e disse assim: escuta aqui, Chegou a o que hora. é que você quer fazer da sua vida? Entendeu? Ele chegou para mim de frente assim e me perguntou: você quer ficar aqui fazendo mais ou menos ou você quer mesmo viver? Né? Então, aos 42 anos, eu realmente pude me ver enquanto consciência. Conta um pouco dessa história. O que Isso. aconteceu exatamente Então, quando você tinha 42 anos? O que foi essa virada? 2014, no dia 30 de dezembro, a época eu estava me preparando para correr maratonas, né? Então, trabalhava na agência de propaganda do meu esposo, como atendimento publicitário, uma pessoa muito realizada, muito feliz, tranquila, 2 filhos pequenos ainda, né? Mas uma vida muito, muito bem estabelecida, muito bem firmada, Uhum. né? Estável. Sim. Né? Todo mundo no mercado da publicidade me conhecia já, apesar de eu ser uma forasteira em Ribeirão Preto, eu vim e conquistei um espaço, porque tudo que eu faço eu realmente mergulho de cabeça. Aquilo que eu decido que eu vou fazer, que eu tenho essa visão como a minha avó, eu enxergo, eu vou lá para fazer mesmo.
né? E vou estudar, e vou me dedicar, e vou conhecer as pessoas, vou saber quem faz melhor, né? Então, assim, isso tá muito na minha natureza de realmente ir a fundo, né? De conhecer as coisas no detalhinho. E aos 40 anos, eu comecei a correr. Na verdade, em seguida, após o nascimento da minha segunda filha, dos meus filhos, eu comecei a correr para voltar para a forma. E ali eu estava num empenho muito grande nessa época, e tinha participado de uma mentoria de corrida para me preparar para começar a fazer as maratonas. Sempre gostei de correr, né? E aquilo estava me realizando muito. E no dia 30 de dezembro de 2014, eu fiz um longão na véspera. Então, estava bem desidratada, né? E no dia, e à noite, né? No final desse dia da corrida, eu tomei uma água de coco na beira da praia. Algo muito inocente, né? Mas foi a Nossa. única coisa que eu ingeri de diferente da minha família naquele dia. E em 6 horas eu dei entrada no hospital, já com convulsões, né? Estava muito desidratada, eu tinha perdido muito, né? Evacuando, enfim, e me esvaindo literalmente nessas 6 horas. E de repente eu já não conseguia mais me comunicar com ninguém. Eu ouvia, falavam comigo, mas eu não conseguia me comunicar. Por sorte, né, ou por obra divina, o namorado, à época da minha irmã mais nova, era um enfermeiro do Hospital de Santa Casa, especializado na área de primeiros socorros. Ele fez um primeiro atendimento, né, em casa, e ele e o meu esposo me colocaram num carro e saímos a 1000 por hora. Eu já não me lembro exatamente desse momento, Você né? já estava... Eu já estava desfalecida. E conseguimos chegar com muita rapidez ao hospital. Quando eu dei entrada, e me lembro de dar entrada na emergência, foi instantâneo o processo projecional que aconteceu. Eu tive um EQM, né, que é uma experiência de quase morte. A experiência de quase morte, ela não tem, apesar das pessoas acharem, não é uma coisa fantasmagórica. Nós somos partes, né, nós somos de 3 partes: corpo, mente e espírito. Então, o que acontece no evento de quase morte é um evento projecional aonde você separa essas partes. Nós, separados, nós não funcionamos, Sim, tem que ser. não é? Quando alguém entra num surto, né? Você que é psicóloga, né, Cíntia, sabe? Sim. Ela se fragmenta. Sim. Naquele instante, eu estava naquela parte separada. Eu podia observar o meu corpo sobre a maca. E sabendo, sendo uma pessoa que me formei, inicialmente me graduei na área da saúde, eu sabia exatamente qual era a minha situação. E não era nada boa. E não era nada animador o que eu estava vendo ali no ECG. Né? Então ali eu sabia, era muito grave, era muito sério e eles não estavam conseguindo me reverter ali. Né? Então, nesse instante, eu pensando tudo isso, eu me dei conta que aquela parte que era a Josi, ela estava descolada daquele corpo perfeito ali, malhado, super bem equalizado, preparado para correr uma maratona. Mas aquele corpo sem aquela consciência ali, que estava olhando ali Não era do lado, nada. não era nada. Era uma massa. Era algo que estava sendo ali reanimado. Né? E nesse instante, algo muito potente aconteceu comigo. Eu simplesmente pensei, opa, e isso está acontecendo comigo. E isso está acontecendo. E eu não tinha dúvida de que aquilo estava acontecendo comigo. E eu estou aqui pensando da mesma forma que eu estaria se estivesse dentro daquele corpo, que eu estaria questionando, Sim. né? Então, tudo que eu sei, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, vem aqui comigo. É nesse lugar. Você se lembra de ter sido uma coisa assim, muito concreta, ou foi uma coisa que inicialmente te assustou, te trouxe dúvida? Não me trouxe dúvida, porque eu venho de uma família espírita. Entendi. Eu venho de uma formação aonde isso, onde Que facilitou seu entender entendimento. que nós somos espírito em essência e estamos vivendo uma experiência encarnados. Essa informação sempre foi quase que um jargão dentro da minha casa. Só que eu nunca tinha experimentado isso. E eu também nunca tinha conversado com pessoas que tinham passado por essa situação. Só que aquela situação ali, bizarra, era
Então, Era real, entre né? falar Real. e viver, Pra né, é mim, diferente. não tinha dúvida nenhuma. Eu tava vendo o meu corpo ali, eu tava me pelando, que eu não ia. Como é que eu ia fazer pra entrar de volta Como que eu naquele faço corpo? pra voltar, pelo amor de Deus? Exatamente, Cíntia. Como eu O faço desespero, pra que eu faço pra voltar voltar pra ali? ali? E naquele momento que eu via que eu não conseguia me mover, mas que eu pensava, eu comecei a negociar. Aí eu comecei. Vamos conversar, Vamos peraí, conversar, vamos porque olha, conversar. eu não vi nada, eu não vi parente, eu não vi a luz no fim do túnel, eu não vi nada disso. Eu vi assim o meu corpo ali. E nesse olhar ali, eu não sei quanto tempo se passou nessa experiência, mas foi algo muito forte dentro de mim, aonde eu pensei, bom, se eu tenho alguma coisa para pensar, que será que eu me arrependo de alguma coisa? Eu pensei, não, me arrependo não. Eu vivi sempre do jeito que eu quis, eu sempre fiz tudo que eu gostava, eu me formei naquilo que eu quis, eu viajei o mundo inteiro através do trabalho que eu tinha, eu decidi que eu ia, com 16 anos, estudar e sair da casa dos meus pais para estudar. Eu estudei, eu me formei, eu decidi que eu ia vir para São Paulo para aceitar um trabalho que, à época, ninguém sabia nem direito dizer o que era, porque eu trabalhava com medicina nuclear. Não havia nenhuma pessoa aqui no Brasil formada na área de biofísica e bioquímica que trabalhasse nessa área. Então, eu fui realmente um experimento dentro das áreas que eu trabalhei, mas sempre eu decidi, né? Decidi que Fazer eu ia aquilo, encerrar né? minha carreira na área de medicina nuclear porque eu queria ter filhos, eu queria ter uma família, eu queria ter a minha casa. Então, eu fui decidindo na minha vida. E naquele momento, eu me vi sem poder decidir o que ia acontecer ali naquele instante. Não Vulnerável, estava né? mais Nas suas na minha mãos. mão o que eu ia fazer no momento seguinte. Então, ali para mim foi uma virada de chave muito grande, porque no mesmo momento que eu pensei, bom, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho pais maravilhosos, irmãs maravilhosas, nada vai faltar para os meus filhos, né? O Diego e a Pietra, à época, muito pequenos, né? E, e eu pensei, tá, mas para aí, mas e se eu puder escolher voltar? Eu escolho voltar. Não, eu escolho voltar. E aí aquilo foi ficando forte dentro de mim. Eu O escolho desejo voltar, de estar ali, porque de eu voltar. sabia que eu não conseguia me movimentar. E no instante aonde eu paro e penso, e eu vou te falar, eu parei e pensei, mas o que é que eu tô fazendo da minha vida? É isso mesmo que eu quero? Esse é essa vida que eu tô levando é o meu sonho? É a minha missão? É aquilo que eu vim fazer? A hora que eu me respondi, não, não é. Eu estava dentro do meu corpo. Virou a chave. Não, não é. E daquele dia em diante, né? Eu primeiro mantive essa experiência muito em segredo, porque eu não tinha coragem de contar para as pessoas. Vou dizer, vão me achar que eu sou Vou louca. achar que sou maluca, né? Maluca, Aqui né? contando. Contar E isso eu tudo. tava muito fraca, levei bastante horas para Depois de ser envenenada por um coco. eu vou vir com essa história de Exatamente, vamos dizer, a menina o quê? Foi pirou, né? abduzida, né? E, na verdade, quem me fez contar essa história foi um médico muito bacana, que já desencarnou no período da pandemia, Dr. Carneiro, que era o cardiologista que ficou encarregado de cuidar de mim depois desse evento. Você chegou a ter uma parada, Carla? Tive, não, eles me Ele usou- desfibrilaram. Ah, Eles me desfibrilaram nesse mesmo momento, eles me Nossa. desfibrilaram e aí eu aí voltei, você né? voltou. E aí eu contei pra ele, porque quando ele veio, eu contei pra ele o que tinha sido com uma toxina, trouxe os exames, falou, olha, vai ser bem interessante, nós vamos ter que cuidar bastante de você, desintoxicar, etc e tal, mas veja, acho que você não vai conseguir voltar a correr, e a minha vontade era de voltar a correr, né? E depois, olhando, né, para tudo isso, e ele perguntou, olha, mas você não quer me contar direito essa história? Eu tenho para mim que ele era uma pessoa muito diferenciada e que ele tinha uma sensibilidade extra para um médico, né? Uhum. Porque ele foi me espremendo até ele falar, tá, mas me conta de verdade o que aconteceu. E na hora que ele me pressiona, eu falo, doutor, eu vou lhe contar, eu acho que o senhor não vai acreditar. Ele falou, você pode
ter certeza que eu vou acreditar no que Ele você vai deve me ter contar. ouvido Só não já me manda daqui pro muitas, né? manicômio. Eu vou Né? contar, mas por favor. E aí Deve ter ele falou, ouvido olha, outras eu histórias. como um cirurgião cardíaco, muitos dos meus pacientes já me relataram o que você já viveu. Então ele falou, para você estar assim, tão bem agora, depois de um evento como esse, você teve um despertar. Você viveu algo que está nas suas mãos. Foi transformador. E escolher, e aí a chave que ele me deu foi escolher o que você vai fazer com essa outra metade da tua vida. Então ele me trouxe isso. E ali eu comecei a minha saga, porque aí eu não sabia. Para mim a minha vida estava muito boa, estava ótima, minha vida estava super tranquila. Tá tudo aqui. Não é? Eu trabalhava que nem uma maluca, tá tudo certo, porque isso era o esperado de alguém que estava jovem, com 2 filhos pequenos, a gente ia acabar de construir uma casa, tinha que pagar as contas, você entendeu? Mas Então, olha só o que o médico te disse, né? É. A outra metade da sua vida, ou seja, você chegou ali num marco, né, de 40 anos, que é a virada, né? A outra metade da vida. E que Exatamente. acontece, acho que com muitas mulheres, né? A partir dessa idade. É. Repensar a vida, a Sim. rota da vida. Eu acho que é isso, a gente repensa a rota. Isso. Tipo assim, isso tá me fazendo feliz? Isso aqui, porque chega um processo que a gente tá ali só naquele corre da vida No mesmo. corre. Que ela vai levando e a gente vai indo. Chega um ponto que eu acho que você também deve ter passado, né, amiga? Com Foi 40. que aconteceu comigo E eu quando a gente também. veio. Que a gente começa assim, questionar. Não é só isso. Eu tenho mais coisas para fazer. A espiritualidade, em tudo, num todo. Isso. E tem a ver com um momento setenial, isso depois, né, quando Isso. nesse momento, né, setênios. uma virada de setênio, que isso depois eu fui descobrir nas formações, porque no momento que eu começo a olhar para as escolhas, né, Sim. e eu vejo que ali eu participei de um momento de bastante tempo, eu trabalhei 17 anos com o meu esposo num negócio dele, no qual, assim, muito bem sucedido, eu fui muito feliz fazendo o que eu fazia, eu podia escolher os trabalhos que eu ia me envolver, sempre me envolvi com coisas que eu, de fato, sentia no meu Realmente te coração fizesse que feliz, né? me faziam Enchia os olhos. feliz, e sei que eu consegui entregar naquela atividade algo muito bacana que tinha essa vibração, essa energia. Que eu sempre trago nos meus trabalhos. Mas ali eu me dei conta de que a vontade que eu tinha de continuar na área da saúde tinha sido abafada por ter construído uma carreira bem-sucedida numa área nova. Né? Que eu me comunicava bem, eu me colocava muito bem, e isso era importante é importante na área da comunicação, Sim. né? Porque eu trabalhava com os clientes, então não só captava, mas mantinha esses clientes na casa. E esses clientes, eu tive clientes até o último dia que eu estive na agência que começaram comigo, né? Então, 17 anos de convivência, de trabalho, de evolução dentro das marcas, né? Projetos desenvolvidos e entregues, né? Então, naquele momento, aos 42 anos, eu tinha como recomeçar se eu tivesse apoio. Então, eu precisei contar isso para o meu esposo. Eu precisei dizer para ele que eu precisava muito buscar aquilo que eu quisesse fazer. E por força das dores que eu sentia pós-tetania, né, que foi isso que eu tive uma tetania, eu tinha muitas dores musculares e eu não podia fazer atividades de impacto. Então, a minha cunhada me convidou para começar a fazer yoga. E eu comecei a fazer yoga e no processo de me desenvolver dentro do yoga, eu fui retomando, recobrando aquela conexão com a espiritualidade. Com a meditação, eu comecei a silenciar mais a minha mente, a me ouvir mais. E também cheguei a uma conclusão interessante, que eu corria, na verdade, para silenciar a minha mente. Eu corria, na verdade, para purgar aquele excesso de trabalho, aquele excesso de coisas, Para preencher, né, para preencher. E ali não tinha uma coisa que era realmente construtiva, mas aquilo era uma coisa para jogar para fora, né? sabe? E aquilo preenchia um vazio que na verdade eu estava buscando. Então,
eu comecei a meditar, comecei a refletir, comecei a me desenvolver nessa área. E inicialmente eu até imaginava que a área que eu deveria ir era para Ayurveda, para medicina, né, hindu, né, que é uma medicina natural, porque eu me sentia bem sempre me senti bem numa vida natural, sempre busquei uma vida muito saudável. Mas fui até São Paulo, fui até a Naradevachala, que era uma escola de formação nessa área. Eu cheguei lá. Se eu disser para vocês que eu entrei e eu sabia que não era o meu lugar ali. E aí o meu marido não entendeu nada. Ele falou, nós viajamos de Ribeirão Preto até cá. aqui. Você se inscrever nesse negócio e você não quer nem entrar. Você tá arrumando. Ele falou, não, você vai entrar. Você vai entrar, você vai entrar. Você vai ver esse negócio lá dentro. Porque eu entrei na porta e eu falei, não é aqui. Ele falou, não é aqui o quê? Não é aqui no endereço? Ele falou, não é aqui, não é, né? Não é esse o caminho. Né? E ali demos a volta, claro, fui lá, conheci, mas na hora que a moça quis fazer a minha inscrição, eu falei, olha, muito obrigada, eu vou pensar melhor sobre isso, porque aí eu moro em Ribeirão Preto, aí até que vir, me deslocar, etc e tal. Começou a arrumar as muletas, as desculpinhas, né? Mas chegando na casa do tio dele, onde nós íamos passar a noite, esse tio chega e diz assim, e já era uma pessoa já de idade, e que tinha uma história ali de uma doença no joelho, e ele abriu a porta pra gente, lépido, faceiro, e falei, nossa tio, você tá bom pra caramba, o que aconteceu? Você não sabe, isso aí é acupuntura. Acupuntura é uma coisa maravilhosa na vida, a acupuntura me salvou, acupuntura. Eu falei, aqui tem informação, aqui tem alguma coisa. E voltando a Ribeirão... Olha como às vezes a gente não lê as mensagens, né? E voltando a Ribeirão, passando ali pela Fiusa, eu nunca tinha visto até esse dia, até esse sábado, uma semana depois desse evento. Eu trabalhava na CSP ali a 2 quadras ali para o lado, na Professor Mário Roxo. Eu vi Instituto Brasileiro de Acupuntura. Parei o carro na hora, entrei, a hora que eu entrei, eu tive um choro. Eu precisei ser amparada. Aí o rapaz da recepção foi lá, a senhora tá bem? A senhora veio para se tratar? Eu falei, não, eu vim aqui para me inscrever. Ele falou, não, mas aqui a pessoa precisa ser da área da saúde. Eu falei, eu sou. Quando é que começa o próximo curso? Ele falou, daqui a 3 semanas. Eu falei, pode me inscrever. A senhora não quer saber quanto custa? Eu falei, não. Quero me inscrever porque eu vou passar. O que você precisa de documento? E assim começou a minha pós-graduação em acupuntura sistêmica. Durante esse processo, eu me conectei com as constelações familiares, eu formei, fiz a formação junto, ou seja, eu tinha uma pressa, porque ali eu já estava no meu segundo tempo. Eu já sabia. Eu não posso. Eu já sabia. Eu não posso sair daqui sem. Filha, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, estudava no final de semana, fazia o curso, eu me virei nos 30, porque eu já trabalhava muito, né? Eu já trabalhava muito, eu já estava acostumada a trabalhar muito. Mas ali tinha um outro gosto. Eu estava fazendo aquilo ali para mim. Eu tava me realizando ali. E eu sabia que aquele era o caminho. Dentro do meu coração eu tinha certeza, aquilo me enchia, me preenchia, me bastava, sabe? Então, tudo começou a ganhar uma outra cor para mim. Tudo começou a ter mais sentido. Porque eu sabia que era a minha história ali. E esse apoio do seu marido, ele já veio logo de cara, ele preocupou. Comprou sua ideia. Primeiro ele preocupou porque ele sabia que em algum momento ele iria perder o atendimento dele, né? Que rendia, que entregava, também, que dava o apoio ali no trabalho. Um braço direito ali, né? Um braço direito. Talvez não um braço direito, mas um braço esquerdo, né? Mas alguém que precisava daquilo para se realizar, né? E mesmo assim eu tive muitas dúvidas naquele período de 2 anos e meio de formação, eu tive muitas dúvidas. Porque eu comentava que eu iria fazer, né, uma transição, as pessoas diziam, você é doida? Mas com essa idade, você é
doida, você tá muito bem sucedida. Menina, o que você ganha? O que você tá arrumando, O que você né? tá arrumando essa hora? Voltar a estudar com 2 filhos É pequenos. que no primeiro momento as pessoas elas só pensam na parte financeira, Uhum. mas não na realização pessoal. É Exato. algo que está no nosso interior e não tem a ver com o dinheiro. É o ser e não o ter. E não o ter. E ali, Sim. quando eu comecei a fazer, né, a buscar alguém para me substituir, eu achei alguém muito bacana, né? Então, a Tudo Ana, foi se encaixando, eu tudo foi achei dando muito alguém certo. que tinha a mesma vibração, que tinha o mesmo gosto, mesma pegada, sabe, de gostar do mercado publicitário, de gostar de interagir com os clientes. Então, eu digo que a Ana Magosso, que é uma pessoa assim que veio para me substituir ali, ela realmente ela foi parte do processo de eu conseguir sair e soltar também. Porque também era uma Você situação precisava aonde confiar na pessoa que também tava ali. aquilo era parte do arrimo da minha família. Ia impactar você, né? Ia impactar a minha família financeiramente. Então, fazer essa transição e estabelecer o meu consultório. Então, antes de eu sair, eu comecei a montar meu consultório. Nós tínhamos um espaço que estava fechado, que é num prédio maravilhoso aqui de Ribeirão, que é dentro do Shopping Iguatemi. Essa sala estava fechada, né? E eu falei, eu vou tirar todo o meu fundo, tudo que eu tenho, que eu vou receber, e eu vou comprar essa sala. E ele falou, eu te ajudo. Então vamos lá. Cheguei na sala, né? Na medicina chinesa a gente usa muito a bússola, né? Porque tem o Feng Shui. Então, dentro da formação na pós-graduação de medicina chinesa, na acupuntura, a gente aprende muitas técnicas. A gente aprende muitas coisas. A gente aprende Qigong, que é uma atividade física, o Tai Chi, a aromaterapia, a fitoterapia, o Feng Shui. Então, você usa de tudo que está na natureza para te nortear, para te dar direcionamento. E foi aí que eu casei muito a medicina chinesa com a constelação. Por quê? Porque a constelação também ele é um norteador, né, de posição dentro da vida da gente. Então, em pouco tempo, eu fiz uma formação muito pesada, no sentido de muito investimento de tempo, mas eu consegui, a hora que eu abri o meu consultório, eu estava em cima dos meus 2 pés. E a cabeça estava em cima do pescoço. E eu sabia que ali eu ia precisar fazer acontecer. E comecei sem nenhum paciente. Sentei na cadeira e falei, coragem. Deus, tá? Ó, Agora cheguei. tá nas tuas mãos. Agora você me colocou eu aqui, falei, agora você dá o seu jeito. Você dá os seus pulos. Você Na cara e entendeu? coragem, Eu tô aqui vamos. sentada. Eu fiz o que você me mandou Tá fazer. tudo pronto, eu tô pronta para atender, eu me sinto preparada para atender, né? E eu fazia, né, os meus atendimentos home care, e isso é super puxado, né? Porque fazer uma acupuntura numa cama sem uma altura, você termina um dia, você tá arrebentado. Então, aquilo foi maravilhoso porque eu consegui trazer isso para uma realização. E as pessoas ainda me diziam: "Ah, mas sem convênio você não vai conseguir". Não. Sem convênio você não vai conseguir. Ou seja, não termina nunca isso de estar Na verdade, dessa negatividade, dessa descrença. Carga negativa que vai, descrença, é uma descrença. que vai sendo jogada em cima de você, não né? é? Porque Então, não é tão fácil assim, é difícil. Mas com essa idade você nem é daqui. Que fechar os olhos para o Existem mundo pessoas que estão trabalhando nisso a vida inteira e que ainda estão Não. buscando. Você não pode Isso. ouvir. Se você Exato. ouve, você não vai, você não executa nada, não vai para lugar Isso. nenhum. E ali, então, eu falei, não, eu vou atender particular, porque a formação que eu fiz é uma formação que ela vai entregar algo bem completo para a pessoa que vier até aqui, a gente puder conversar e a gente olhar para o estilo de vida dela, e nós vamos trabalhar o estilo de vida. Porque o oriental trabalha assim. O oriental não trabalha para resolver uma questão, ele trabalha para te alinhar. Resolveu todo, E, né? e você, como um todo, que é corpo, mente e espírito, Isso. você viver a sua vida bem, pleno. Não sobreviver.
Nós nos Se a gente não tá bem contentamos. no todo, a gente, se tem alguma coisa que tá dando discrepância, a gente já não tá vivendo bem, né? A gente já não tá, a gente tá Exato, sobrevivendo. sobrevivendo. E às vezes a gente sobrevive em nome de se manter financeiramente, Sim. né? Ou às vezes a gente não descobriu ainda que se eu estiver vivendo e fluindo algo que eu amo, que eu faço ali com todo o com todo prazer, eu entrego muito mais, eu entrego melhor. Né? E se eu expando ainda a minha consciência, conectando a espiritualidade no meu viver, me entendendo como um ser espiritual, e isso nada tem a ver com religião, porque você pode escolher qualquer Não. denominação que te A acompanhe, e isso sempre espiritualidade. será bom se você estiver ali verdadeiramente empenhado em professar aquilo que você estuda ali, ou que você vai lá na missa, ou que você vai lá e escuta, mas você precisa colocar em prática aquilo. Então, todo esse processo a partir dos 42 anos, que agora, né, em dezembro, agora dia 31 de dezembro de 2024, completo 10 anos desse evento, em 10 anos eu revolucionei a minha vida, eu revolucionei a vida da minha família, eu pude viver uma pandemia bem, né? Eu tive os meus momentos difíceis, porque no momento que eu me vi sem a minha maca, sem o meu espaço, Sim. eu tive que me reinventar. Foi muito difícil para todo mundo esse período, né? Nossa, Foi um período de se reinventar, de se reajustar para todo mundo. Então, acho que foi geral, né? foi. Essa mexida aí. Eu consegui muito apoio nos conhecimentos que eu tinha e que eu empregava para os outros. Mas eu não empregava para mim, porque eu trabalhava de novo, estava de novo trabalhando 12, 14 horas por dia. Eu tinha demanda. Então, de novo eu estava me desconectando. Veja, a gente não é aquela lemniscata que eu falei para vocês, ó, é isso aqui, ó, é esse Sim. 8. Então aí a gente entendeu, aí aqui a gente já não entendeu de novo. Aí a gente tem que entender de novo, Pra aí voltar e volta por quê? Porque são os ciclos da nossa vida. Assim é também a nossa bioquímica. Nós somos seres biopsicossociais. O nosso corpo, ele funciona a partir das nossas emoções e das nossas experiências. Se eu estou vivendo uma experiência de vida onde eu sou sistematicamente colocada para baixo, onde eu vivo relacionamentos tóxicos, pessoas que não me apoiam verdadeiramente, eu não consigo sair muitas vezes de uma ideia, de que não tenho função, não tenho serviço ali, Você não fez tem. eu lembrar daquele, eu não lembro quem foi, da experiência da plantinha. Colocou as plantinhas e aí uma das plantas ia lá e falava só palavras bonitas, só Isso. coisas boas, e a outra plantinha só falava coisa negativa, Aí foi ver a planta que estava falando as coisas bonitas, ela crescia, linda. A outra secou, ficou feia. A gente é assim. Exatamente. A Nós gente somos recebe de assim. volta do É universo aquilo que a gente tá isso, se jogando. falar, você não é Isso. capaz, você não consegue, E se você a gente compra essa ideia? compra essa ideia, Se é a gente assim compra essa ideia, que é nós assim. ficamos, né? Sim, Eu acho sim. linda aquela experiência. Eu vi Masaru Yamamoto, ele era um fotógrafo. E ele começou a fazer isso com água. E depois essa da experiência foi água, passada com arroz, né? Então, isso. o arroz que ficava ali cozido, né? E que recebia aquelas palavras de carinho, de nossa, que arroz bonito que você é. Então, isso tudo tem Influenciava, impacto. né? Por quê? Porque nós somos somos energia e nós também. somos água. Nós somos mais de 80% líquido na nossa Sim. formação. E a água, né, que é o nosso planeta, né, ela é altamente condutora. Então, ao que eu me exponho, mas às vezes a gente fica muito no que estão fazendo comigo, o que é que estão me dizendo, mas em que hora eu decido sair dessas situações? Sim. Que momento que eu escolho? Então, a palavra que o doutor Carneiro me trouxe, agora você vai precisar escolher o que você vai querer fazer com a sua segunda metade da sua vida, a palavra escolha ficou muito gravada no meu coração. E eu nunca deixei de acreditar
São as suas escolhas Que eu vão te tinha impulsionar escolha. daqui pra E que eu frente. tinha escolha de sair da onde eu estava, porque não porque aquele trabalho não era bom, mas um trabalho que não era aquilo que era a minha missão, que eu podia escolher fazer a melhor formação possível e as melhores formações, então eu fui atrás de trabalhar para isso, de sustentar essa possibilidade, tive o apoio irrestrito do meu esposo para isso, e a compreensão dos O meus que foi muito filhos, importante, muito né? importante, porque ele sabe como eu funciono trabalhando, gosto de trabalhar e trabalho feliz, e eu trabalhando feliz, eu não dou trabalho para ninguém. Eu não quero guerra com ninguém, entendeu? Eu tô bem, aí eu vou para frente, Uma né? mulher de bem com o trabalho, não quer guerra com Exato, ninguém. não, e aí tudo funciona, meu corpo voltou a funcionar melhor, no próprio processo de formação, meu corpo voltou, né, a uma integridade, né, então a acupuntura me transformou também. Dentro do período da pandemia, eu tive muito o apoio dos óleos essenciais, eu me tornei uma aromaterapeuta profissional, me tornei uma aromaterapeuta clínica, então eu trabalho com as pessoas dentro das técnicas que eu aprendi e com aquilo que eu uso. Hoje eu ensino o que eu uso. Eu faço os experimentos de coisas diferentes e novas em termos de produtos naturais em mim mesma. Né? Então, aquilo que eu sinto que faz bem para mim, eu ensino para os meus pacientes. E há alguns anos atrás, E as essências da terra é muito bom. Elas são Exato. extraordinárias, Meu né? Deus, Eu meu amo, Deus. amo. Se as pessoas soubessem como é bom, elas não usariam remédio. Se Não, entupindo de não remédio. maravilhosas precisa. essências, Não maravilhosas. precisa. E a gente tem o poder das abelhas, do mel, do própolis, da geleia real, do pólen. Isso tudo a gente utiliza na minha casa. Tudo isso nós utilizamos, porque os orientais também usam isso. Então, aquilo que eu consegui trazer durante a pandemia, tudo que eu usei para mim, eu comecei a comunicar isso para as pessoas. Né? Então eu fortaleci um canal, eu comecei a contar para as pessoas o que eu fazia. E isso foi muito bom, porque também os meus clientes de consultório, eles sempre diziam, mas Josi, isso que você ensina aqui pra gente aqui, você tinha que ensinar para mais pessoas, você tinha que contar para mais pessoas. E eu sempre muito com medo de, mas será que aí será que eu fizer isso eu vou perder pacientes? A gente ainda naquela mentalidade da escassez, do que eu vou perder se eu fizer isso. Uhum. E ali, num dado momento, também eu falei, não, para aí. É omissão de socorro, porque as pessoas estão realmente precisando se jogando contra a parede, se elas não conhecerem questões sistêmicas que às vezes elas entram num looping. E elas não percebem que, na verdade, elas estão vivendo coisas muito difíceis em honra a antepassados, em honra a compromissos que não foram elas que assinaram. Sim. Ou que, às vezes, assinaram numa palavra, numa jura. E empenharam ali sua palavra em algo que desde o princípio não era possível de ser cumprido. Porque a vida não depende só da gente. A vida é viver em comunhão, é viver as com pessoas mudam, o pensamento das interdependência. pessoas mudam. Exato. A forma de viver, de ver. As pessoas são isso, as pessoas são mudança, são transformação, né? Exato. E aí, aquele instante onde eu vi que a minha vida estava por um fio. E que aquele corpo saudável não sustentaria mais aquele espírito ali dentro se eu não decidisse realmente o que eu queria naquele instante. E eu queria ficar, eu queria viver. Ou o que você precisava, né? Exato. E ali eu senti que essa impermanência era o que ia determinar a minha vida. Eu vivo hoje realmente aquilo que eu sinto. Eu não tenho medo de sentir coisas que são difíceis mais. Né? Porque eu não tenho medo de colocar para fora, de colocar aquilo ou de sair de uma situação que é desconfortável para mim, porque se eu consigo enxergar que ali eu não caibo mais, ou que ali eu estou limitando a minha existência, né? o meu viver, e ali eu já não contribuo mais da forma que eu poderia,
e eu posso fazer outras coisas que vão contribuir para mais pessoas, levar essa mensagem de que todos nós, homens e mulheres, a qualquer momento da nossa vida, ainda que a gente tenha um dia de lucidez, um dia de consciência, aquele dia vai ser o dia que você vai dizer: eu vou fazer tudo isso valer a pena. Entende? Então, isso é o que eu quero que as pessoas conheçam sobre mim. O evento que eu vivi, eu não desejo para ninguém, porque é realmente muito impactante. É muito impactante. Não precisa chegar a esse Não ponto para precisa. descobrir, Não, né, não. o que você está fazendo aqui, a sua missão de vida aqui. Exato. Não precisa chegar, mas Você precisa ouvir seu coração. Aqui está a centelha divina. Aqui está o teu mapa. Mas e a dificuldade, o medo que as pessoas têm de tomar É. essa decisão, né, Josi? Porque as eu, pessoas têm eu vejo as medo. pessoas assim, com medo. E aí, as pessoas só vão enxergar como se espremia naquela situação quando já não tá mais naquela E situação. muito, né? A Que a gente vê pessoa olha e fala, nossa, muito como eu me isso. espremia ali, como eu me espremia naquela relação, como eu me espremia naquele Naquele emprego, trabalho. E pra tomar caber ali, né, pra me encaixar ali. essa decisão é muito difícil, é uma questão assim, é um caminho sem volta, que é de Sim, autoconhecimento. E nem todo sim, mundo está preparado. A psicologia mesmo, o que Sim. ela faz isso, né? sim. Ela faz a gente pegar as rédeas da nossa vida e Ela muda a conduzir. gente Ela primeiro, muda a né? gente. Mas nem todo mundo está preparado para isso. É. A pessoa não quer. Eu conheço pessoas que necessitam de terapia e elas não querem. É Elas porque precisam, enfrentar dá porque medo. enfrentar é o medo, a Enfrentar, dor, é você né, passar tudo sentir essa isso, dor dá sentir. medo. Na verdade, eu penso que as pessoas esquecem que, na verdade, toda a trilha que já foi percorrida, tudo que já foi percorrido, você já conhece, você tem como voltar, né? Não é um caminho sem volta nada na vida. Não, Mas, se você já sabe o que está ali para trás, o desafio é você encarar o novo. Um novo emprego, uma nova situação de vida, um novo status de vida, quando eventualmente uma relação chega ao fim, né? Ah, mas como é que vai ser? Vai ser novo. mas com uma bagagem, né, de experiência, que Exato. vai te ajudar melhor naquele processo. E nada vai ser como foi para sua mãe, para sua amiga, para Não. sua tia, para sua irmã, para o seu irmão, para quem quer que seja. Todas as experiências do ser humano são únicas. É o medo do novo, né? É o medo do Exato. enfrentamento. Exato. E isso foi o que me fez também enfrentar uma nova jornada nesse ano que nós vamos terminar agora, que é a mentoria. Então, eu montei uma mentoria com base nos conhecimentos da medicina chinesa, das constelações familiares sistêmicas e no meu conhecimento pessoal da espiritualidade e essa vivência que me fortalece, porque Sim. valorizar a vida, ajudar as pessoas a valorizarem mais o seu tempo, a sua vida sobre a Terra, para mim é uma missão. Porque eu consigo compreender o quanto é um piscar de olhos realmente você não estar mais aqui. Uma linha Então, muito tênue. muito tênue, né? Para morrer basta estar vivo, Exato. não é? É a única certeza que A a gente única tem na certeza vida, que né? a gente tem. Então, ensinar primeiro os meus filhos a não temerem a morte, porque na verdade, quando se teme a morte, se teme a vida, porque aí você não vive com medo de Com morrer, medo de morrer. não é? E que vai acontecer de qualquer Eu forma. comecei primeiro isso com a minha família, com os meus filhos, né? E ajudá-los a olhar para isso de uma forma diferente. Com os meus pacientes, muitas pessoas chegam para mim com questões realmente que a medicina já descartou. Porque não conseguem compreender por que essa pessoa tem dor, porque essa pessoa está sempre travada e essa pessoa não tem doença nenhuma. Por quê? Porque o corpo, a mente, o espírito, eles precisam estar em sincronia para você viver bem. Né? E aí a medicina chinesa tem uma ferramenta potentíssima, que é a acupuntura, que com muita rapidez faz essa conexão dos corpos. Né? Então, o meu estilo de trabalho sempre foi um estilo de trabalho que liberou os pacientes, né?
você faz 1, 2, 3 sessões, tá bom, você não tem que voltar aqui. Ah, mas é que você vai viver, você vai tocar a sua vida, você vai fazer disso um programa de vida, e se você quiser daqui um pouco voltar, Se alguma coisa venha, acontecer, você... mas você pode me indicar para quem você sentir que Sim. precisa, e eu vou me sentir bem, porque eu sempre quis ser uma pessoa muito livre. Eu sempre gostei de ser livre. Eu E é gosto muito bom, do né? que eu faço e gosto de estar livre para escolher a minha agenda. Eu escolho muitas vezes estar com os meus filhos. Eu tenho um filho que mora em Porto Alegre, que faz faculdade de psicologia, será seu colega, né? Você é de Eu sou Porto Alegre, gaúcha. você é gaúcha, Eu sou né? gaúcha e sou da cidade de Caçapava do Sul, mas morei lá só quando eu era bem pequenininha. Mas eu me formei lá, eu estudei lá, né, a faculdade. Eu fiz o... A medicina nuclear, ela veio na sua vida, foi a primeira coisa que veio profissionalmente para Sim, sua vida. exatamente. Antes eu era bailarina. Eu era professora de dança, eu formava crianças Que em legal. balé, Nossa, e eu olha, cada amava pulada aquilo. de... Mas o que acontecia? Eu sempre amei o corpo, Eu né? fiz balé por anos e anos e anos E eu saí da área, né? Saí do ofício, né? De professora de jazz, de balé e tal, muito sentida, mas ao mesmo tempo eu amava a dinâmica do corpo e eu queria saber mais. Eu queria saber mais sobre anatomia, sobre fisiologia, né? Então, esse curso me trouxe, né? Porque primeiro ele foi para chegar na fisioterapia. Eu queria chegar na fisioterapia e naquela faculdade não tinha ainda, mas ia entrar. E aí, quando eu entrei na tecnologia em radiologia, com ênfase na medicina nuclear, eu não sabia o que eu ia encontrar ali. Mas eu pensei, vou começar esse curso e vou. Vamos levando aí, Depois eu vou vamos para ver o que que- fisioterapia, depois Oxi. eles vão me passar para fisioterapia. Só que eu me apaixonei pela física quântica. Eu me apaixonei pelos átomos, eu me apaixonei por aquela base que está antes da célula. A dinâmica do corpo começa na tua energia. Tem um documentário, né, sobre física quântica, Sim. Nossa, que é muita coisa. que é muito Muito interessante, potente. E né? nós temos, né, muitos professores, como o professor Joe Dispenza, que conseguiram fazer essa conexão, né, da parte fisiológica do corpo do homem com a física quântica, que a mecânica quântica era uma coisa que era muito voltada para matemática, para Isso. foguetes, para atividade nuclear e coisas industriais, né? E na universidade eu aprendi que, na verdade, essa base, ela servia para absolutamente tudo, ela movimenta absolutamente tudo dentro do nosso corpo. E é isso que a São medicina chinesa, energias. que tem 4.000 anos, Eu gosto muito do Hélio Couto, isso, o Hélio que Couto, aqui explica no muito a Brasil, física né, quântica trabalha e a força isso. do pensamento e Sim. o que a gente causa no nosso Exato, as próprio manifestações, né, como é que a Sim. nossa palavra tem É. força. Tem força, né? O que a gente joga, o que Exato. E tudo isso que eu fui aprendendo, eu trouxe para minha mentoria. Então, na inauguração, né, no lançamento dessa mentoria, eu tive 20 alunos, o mais jovem tinha 30 e a pessoa de mais idade tinha 75. Nossa. Então, um Legal. rapaz de 30 e uma senhora de 75. E nesse meio do caminho aí, pessoas de várias idades, de tudo que é tipo de profissão, porque o que me interessa realmente é levar para as pessoas essa ampliação da consciência e que essas pessoas mantenham o seu foco em viver. Em compreender que todos os dias as árvores, as flores, as plantas, os pássaros, tudo está a nosso favor e que os seres humanos que estão à nossa volta também estão a nosso favor. Nós é que precisamos entender os recados. Verdade. Nós é que temos que continuar andando. Se eu não estou bem aqui nesse ambiente, não me sinto mais bem-vinda nesse ambiente, quem é que tem que se movimentar? Eu Sou tenho eu que o outro me mesma, né? reconhecer, eu tenho que o outro fazer. Eu fico sempre esperando do outro, né? Sempre Exato, esperando do outro. exatamente. E o que eu procuro trazer para essas pessoas? Veja, é com você, é a sua escolha, é a O sua que te movimenta vida, são as suas as decisões. suas decisões. Então decida, porque em cima do muro não é lugar nenhum.
né? Em cima do muro não é lugar Não é nenhum. nem lá nem cá. Nem lá nem cá. E as pessoas não É. percebem que isso é que está levando elas para esse lugar de não sentir, de não querer sentir. Então, óbvio que as pessoas precisam de medicação, é óbvio que as pessoas precisam de tratamento, é óbvio que as pessoas Elas precisam vão de ficando terapia. codependentes, né? Porque depende da Sim, opinião, ou depende do É. aval do outro, depende do querer do outro. sim. E aí é que está a grande armadilha. Porque a gente. E isso não é que não venha acontecendo comigo, vem sim. Né? E a gente vai passando por ciclos, por mudanças, e tem momentos onde a gente se A desacredita. transformação é infinita, né, Josi? Infinita. Mas aí a espiritualidade fortalece a gente. Então, quando a gente trabalha essa espiritualidade, seja ela na denominação que for, mas que eu viva e que eu sustente aquelas ideias e eu aplique no meu dia a dia essas ideias, eu consigo superar esses momentos aonde parece que está mais nebuloso. E eu vou, e eu sigo, eu dou o passo de fé. E não é mágica que as coisas aconteçam. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que aprender a manifestar o que a gente quer. A gente precisa dizer o que quer mais do que dizer o que a gente não quer. E se você for perguntar hoje para uma mulher de 40 anos, ou ainda prestes a completar 40 anos, e você disser, o que você quer da sua vida? Ela vai dizer tudo para você, menos o que ela quer. Ela vai dizer que ela não quer um cara assim, que ela não quer uma casa assim, que ela não quer Ela um vai falar o que trabalho não assim, quer. que ela É. não... E tá todo mundo preparado para te dizer o que não quer. Mas o que quer Mas quer. o que você é que quer? talvez ninguém saiba. Porque tem que parar para meditar e parar para você se sentir na sua vida. Uhum. E você trazer para dentro de você algo que é uma força das tuas raízes. Olhar lá para o teu pai, para tua mãe e você concordar que são essas as pessoas que te deram origem. Você não precisa acolher, aceitar nada que não te pareça saudável, Uhum. mas ao mesmo tempo você saber de onde você vem e que você tem sempre para onde voltar. Esse caminho que você já percorreu até aqui, ele existe e foi você que trilhou. Então, se teve coisas que você não se orgulha, você pode olhar para isso e dizer: eu vou ressignificar isso. Eu vou fazer disso um instrumento, eu vou fazer disso matéria-prima da minha vida. Então, o trabalho da terapia sistêmica, ele está muito em olhar a biografia do sujeito e dizer: veja, olha só quantas coisas bacanas aconteceram aqui com você. Porque, na verdade, se a gente não parar para olhar isso, a gente vai ficar só com os eventos negativos, os eventos catastróficos, as com o ruim. perdas, onde foi que eu perdi um Exatamente. emprego, mas a gente Questionando o dificilmente, passado, né? a gente dificilmente pensa que a hora que você sai, que você é demitido de um trabalho, às vezes é a grande oportunidade que você tem de se reinventar. Sim. Como eu pude me Recomeçar. reinventar na pandemia. Aí eu me encorajei a fazer os movimentos sistêmicos, as constelações online. Era o que eu podia fazer naquele momento. Usar os óleos essenciais para recomendar para as pessoas. Eu usava ali no consultório, por que eu não ia ensinar para as pessoas usarem Né? para se fortalecerem? Bem naquele momento que as pessoas estavam Estavam precisando, precisando. né? Entende? Então eu ensinei de tudo ali, né? E tudo gratuitamente. E isso me rendeu muitos pacientes na pós-pandemia. E o que muda é essa questão de fazer por amor, de fazer gratuitamente, por estar ajudando, isso muda muito o resultado que você vai ter lá na frente. Sim. Sim, porque essa consistência de você fazer um movimento de entrega e também saber cobrar pelo teu trabalho, saber cobrar pela tua experiência, é algo que também não nos foi ensinado, Isso. né? Então, a gente só é valorizado quando reconhece o próprio valor. Quando a gente se valoriza, né? Quando a gente se valoriza e quando a gente se coloca naquele lugar de eu sei o que eu estou entregando. E eu confio naquilo que eu estou entregando. E é para além do que o outro diga sobre isso. Mas é você saber o que é que mais você precisa. Então, esse ano,
Também eu realizei um grande sonho da minha vida, que foi fazer um curso de especialização com a Sophie Hellinger, que era a esposa do Bert Hellinger, né? A viúva do Bert Hellinger. E ela viveu os últimos 20 anos com ele. Eu nunca tinha me dado o direito de fazer esse investimento. E esse ano, depois da mentoria que eu fiz, eu também cresci junto com essas pessoas. Eu também cresci com esses meus mentorados, porque eu também fui olhando que eu não via muito além daquilo que eu já estava fazendo, e eu queria mais. E aí, nesse ano, eu abri o meu grupo de constelação familiar em grupo, porque eu sempre trabalhei em E quem constelações. pode entrar nesse grupo? Qualquer pessoa, homens e mulheres, a gente já tem homens e mulheres que fazem ali a sua doação do tempo para serem representantes, né? Então, no sistema de trabalho que eu desenvolvo junto da visão sistêmica, né? Que não é para formar consteladores, mas sim para gerar um processo de constelação familiar mais consciente, porque as coisas também vão tomando sempre um caminho de mais banalização, as pessoas acabam perdendo o fio da meada e vão buscando soluções mágicas nesse tipo de terapia, e não é uma solução mágica, não é para lhe dar uma resposta, é para dar uma bússola, para dar um direcionamento e você conseguir compreender alguns sentimentos que são nebulosos dentro de você. Porque às vezes a pessoa urge, ela tem uma pressa ali naquele momento, ela tem que tomar uma decisão. E ela não sabe para que lado ela vai. E ela não tem mais tempo, porque a vida dela já está ali cobrando. E o corpo dela já está adoecido e cobrando também uma resposta. E nos movimentos sistêmicos em grupo, a gente tem, nessa modalidade, uma primeira 1h30 de conscientização do que é um movimento sistêmico. Do que é que aquele indivíduo que quer constelar e que quer trazer uma questão que é realmente séria para ela, é séria para aquele indivíduo, não importa o que seja. E para algumas pessoas são coisas gravíssimas e para outras são coisas muito simples, mas a pessoa não consegue sair daquele looping. Ela vive infinitamente ali, né? Infinitamente ali, e ela não sai. Atrapalhando muito a vida dela e ela não tem essa consciência. Porque é um padrão, às vezes, de uma pessoa que só se conecta com pessoas que são abusadoras. Ou com talvez pessoas até que tem consciência, mas não tem força, né? não tem força para mudar, sair, pra né? sair, Até mesmo porque eu sou uma pessoa que indico a psicoterapia pós-constelação. Por quê? Porque aí você vai começar a desvendar tudo isso que veio para você em consciência. Tem pessoas que tem emergiu. muito padrão de repetição. Repetição, exatamente. Muito. Sim, E às isso vezes, acontece o muito. que acontece? Vão para um processo terapêutico na psicoterapia e na hora que elas estão acessando aquele X da questão, desistem. Sabe? Volta pra trás, né? Volta Porque não tem coragem de furar de aquela furar aquela bolha. bolha, né? Então eu digo que o movimento sistêmico, ele vem para apoiar todas as demais terapias, né? E ele é afim de todas as demais terapias. Por quê? Porque quantas pessoas têm problemas de saúde, problemas físicos, vão no fisioterapeuta, e aí quando estão melhorando, param de ir no fisioterapeuta. Não, porque eu já melhorei. Eu E gosto aí muito da abordagem volta sistêmica. tudo para trás, para tudo, né? Então, assim, nessa abordagem, a gente consegue trazer homens e mulheres para um entendimento da sua força, do seu poder, Seu todo, do né? seu todo, e como é que nós, enquanto campos, nós somos campos eletromagnéticos, quanto nós podemos melhorar a nossa percepção do que está ocorrendo à nossa volta. Um filho que às vezes não está bem e não fala, um marido que às vezes não está bem e não fala. Então, o trabalho ele é para desenvolver consciência, para desenvolver percepção, para a gente afinar. Muitas vezes, Josi, me corrige se eu estiver errado, Uhum. Da pessoa parar de julgar ou de usar como muleta a situação que ela tá, Sim. o que o outro fez, Sim. o outro me trouxe até aqui, Uhum. o outro Que é fez Eu fui isso do outro. traído. Eu fui traído, eu fui enganada, Ninguém me valoriza. eu fui roubada, eu não sou valorizado, né? Nunca nada que eu faço dá certo. Então, para parar de usar essas muletas, Uhum. para se reconhecer, né? E parar de justificar, né, a sua situação
a vivência daquele momento e não dar os passos, né? Não ir para frente, né? Exatamente. Então, da minha experiência, né, desses 10 anos que eu comemoro agora, e comemoro mesmo 10 anos, porque eu acho que é um ciclo e um pouco, né, são 7 anos aí e completando aí um número inteiro, né, digamos assim, eu passei por vários estágios de ampliação da minha própria consciência. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, quando eu fui muito testada nesse sentido, a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade, acreditar que há algo maior que eu, que tudo vem para nos orientar, tudo vem para nos dar mais coragem de experimentar a vida na sua máxima potência. Então, a vida quer da gente, talvez Deus queira de nós coragem de enfrentamento. E não que a gente se esconda nos nossos medos, se esconda até mesmo nos nossos problemas, porque não tenham dúvida, tem muitas pessoas que sistematicamente criam problemas e adoecimentos para não enfrentar uma perda, o fim de um relacionamento, um trabalho que já não faz mais sentido. Ô, Josi, dentro da acupuntura, qual foi o pior cenário, assim, que você pegou alguém e você viu, foi assim, para você, foi Revelador. nítido, assim, essa reversão da Sim. situação? Foi exatamente um paciente que foi depois o tema do meu TCC na pós-graduação. Eu atendi um paciente jovem, de 32 anos, publicitário, ou seja, um moço na flor da idade, na flor da sua potência, vamos dizer assim, de trabalho, com uma perda galopante de audição. Aí você vai dizer, tá, mas o que a audição tem a ver com a acupuntura, né? Pois bem, o profissional do HC que estava atendendo essa descalcificação da cóclea, né, que é onde a nossa concha acústica ali dentro, era um oriental. E ele falou: olha, eu não tenho mais nada para te dizer, para te orientar, a não ser acupuntura. Para que você comece a equalizar as suas emoções, porque ele estava perdendo a audição, ele não estava conseguindo se adaptar com nenhum tipo de aparelho, porque a perda era muito rápida, e ele não estava reagindo bem a isso, e como ele não ouvia direito o que as pessoas falavam com ele estava sempre agindo com muita agressividade, respondendo muito alto para as pessoas, muito reativo. E a namorada dele, ele recebeu essa orientação de procurar acupuntura, e a namorada dele, à época, hoje é esposa, né, mãe da filha deles, né, era minha colega de yoga. E nós ficávamos lado a lado no tapetinho. E um dia ela falou assim: olha, você sabe se pode fazer acupuntura para um problema assim, assim, assado? Porque, olha, não tô dando mais conta do meu namorado. Ele tá muito agressivo, tá muito nervoso. Qualquer coisa que eu vou falar, ele já destempera. Falei, olha, a gente com certeza consegue melhorar muito aspectos emocionais, né? E vamos ver o que a gente pode fazer com relação a essa questão da audição. Mas eu mesma não tinha ideia do que iria acontecer. Quando eu comecei a atendê-lo, me veio, e aí sempre tem algum anjo, né? Me veio um livro sobre música e acupuntura. E lá atrás, as notas musicais, eu não sabia, mas descobri nesse livro do Ricardo Weber, né? Que é um super acupunturista aqui do Brasil, de Curitiba, que as notas musicais nasceram na China. E que os aparelhos, os instrumentos, os primeiros instrumentos de corda e tal, eles tinham lá toda a sua origem. E eu comecei a utilizar músicas que favoreciam as vibrações. O karaokê do é da China. É da China. Significa orquestra vazia. Isso, e também a questão de você frequenciar o seu corpo através da música, da canção, né?
Então, eu colocava, mesmo ele não escutando, eu colocava as músicas que tinham a ver com os pontos que eu sentia no pulso dele, Nossa, dos ele perdeu órgãos. bastante a audição. Não, ele já quase não escutava mais. E aí Nossa. e eu mesmo sabendo que ele não escutava, eu sempre colocava o aparelho de som, colocava aquelas orquestras que recomendavam naquele livro, né? Que iriam sensibilizar os rins, e eu não sei se vocês sabem, mas quem cuida da audição, do equilíbrio, é a energia vital dos rins. Então eu punha essas músicas. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quinta sessão, sétima sessão. Esse moço dá um pulo do nada da maca. Ele falou assim: eu tô ouvindo e tá tocando. Tã, 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 tã. Olha. E aí eu falei: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mentira. E aí como é que foi? O processo foi compreender o que é que tinha acontecido com ele. E o que acontece? O nosso maior órgão é a pele. E Sim. a nossa pele contém receptores para cheiro, receptores para tato, receptores para som, Sensoriais, tudo. para vibração. Nossa. E o que aconteceu à medida que eu usava os pontos de acupuntura e colocava as vibrações certas ali? O corpo dele foi sendo treinado, a pele dele foi sendo treinada para escutar. Olha. Interessante. Nenhum milagre. Apenas treino. Apenas ajuste. O nosso corpo é de uma inteligência surreal, Ciência, né? bizarra, né? Só que isso não vem a público. Então essa é a minha ideia, sempre trazer para as pessoas. Foi uma descoberta, né? Foi, e aí eu fiz o meu TCC em cima disso, aí eu fui buscar, né, todas as justificativas científicas, né, e a ciência traz isso com muita clareza, porque nós temos receptores, né, dentro das nossas fáscias, né, que Uhum. do tecido que é mais molinho dentro da gente, que é elástico, né, dentro de nós, onde tem ali o ácido hialurônico, aonde a gente perde colágeno. Né? Que a gente... Aonde a gente perde Aí a colágeno? gente... A gente perde colágeno, entendeu? Ali onde a gente fica molinha. Mas é ali também aonde nós sentimos tudo, né? Então ali para mim foi magistral. Uma mudança. Uma sabe? mudança. E ali, né, depois eu acabei sendo convidada pro casamento deles, porque aí casaram, aí depois tiveram filho, e aí seguem sendo meus pacientes, né? Quando precisam, vão lá para ajustar, afinar o seu instrumento, né? Afinar o as corpo, cordas, afinar né? as cordas desse instrumento. E é o que eu sugiro para as pessoas: se exponham a coisas boas, a pessoas boas, a assuntos bons, a livros bons, a músicas boas, a coisas que te Que elevem, agreguem, né? porque isso edifica, né? Amizades como as de vocês, tenham amigos que sejam esses parceiros que dizem, vamos, né? É. Não aquele que, pois é, Eu sempre brinco sei se vai assim, rolar. né? Não sei se vai rolar. Numa fase da minha vida, quando eu me separei e tudo, eu fiquei sem amigos, assim, né? Eu vim de uma situação, uma vida quando era casada, e depois você se vê de novo cumprindo os setênios, né? Eu acho que a gente sim. começa mudanças de ciclo. Sim. E eu lembro que eu pedia muito para Deus. Aí eu falava assim, Deus, eu só quero uma amiga de verdade, que eu possa sair, falar, chorar, contar qualquer coisa e não ser julgada. E não, sabe, eu sentia falta disso no momento. Aí Deus me mandou a Silvana, que é uma amicíssima, assim, na época. E a partir dali, começou a vir várias amigas. Aí começou a encher a minha vida, assim, de amigas mesmo. Eu, conforme foi indo as etapas de vida, eu ia fazendo amigas, mas amigas verdadeiras. É assim, ó, embarca num sonho junto, vamos embora, vamos viajar, vamos. Hoje eu sou repleta. Hoje é assim, eu não optei ainda de entrar em relacionamento casal, né? Marido e mulher de novo, que eu tinha outra missão, queria estudar, queria outras coisas, mas porém, minha vida é tão preenchida
de amizades, de Uhum. pessoas boas que passam. E aí eu brinco, eu falo assim, a amiga, ela é muleta na vida da gente, mas é uma muleta boa, Uhum. porque são etapas que a gente passa e que naquele momento, naquele processo, você precisa de uma boa amizade para Sim, pra passar aquela fortalecer, né? etapa, para seguir. Que às Uhum. vezes você está sem força, vem a Sim, amiga e leva para sim, frente. sim. Isso é muito interessante. E eu passei por. Nossa, hoje eu sou muito feliz. E é isso, nesse momento eu vejo assim que a vida vai mostrando, né, Vai. pra gente caminhos, cabe a nós continuar a observar, continuar, olhar a vida com muita curiosidade, né, porque não existe fase ruim, Não. existe uma fase mais desafiadora, mas existe muito recurso, a gente tem muito E recurso da também natureza. pessoas, eu falo assim, que a gente olhar a vida, que as pessoas que passam por ela, elas são professores. Eu sempre procurei olhar dessa forma. Cada pessoa que passa, As ela é pessoas sempre deixa professor. alguma Ela coisa, é né? professor nosso, assim, passa aquela pessoa, mesmo se foi ruim, mas ela te ensinou Nunca passa de algo. forma vazia, né? Não, Elas não. sempre Uhum, passam Sempre e é. deixam alguma coisa. Independente se bom ou se ruim, uhum. alguma coisa a gente vai A aprender. gente vai Sim, aprender tudo. É exato, viver, é é se viver. jogar na vida para Sim, viver. e talvez, eu penso que hoje aos jovens, né, muito das questões que a gente vê e que muitos pais enfrentam de filhos com graves, problemas de depressão, Falta de tem viver. muito isso daquilo que eu observo no consultório, de pais que também não estão dispostos a viver a sua vida na Na integralidade, integralidade. né, É. e com isso também estão anestesiados. Com isso, não estão vendo de verdade o que está acontecendo, primeiro consigo. E os seus filhos vêm ali num adoecimento para que então possa ser visto, E, para que a vida possa ser vista. e também, Josi, é isso que você fala do Bert Helling, eu amo a constelação sistêmica, ele ensina muito isso, né? Que o sistema num todo está bagunçado. Sim, Então, hoje, assim, você vê que pai e mãe não é mais pai e mãe. Os Os papéis estão filhos trocados, tá né? trocado, Os papéis estão trocou-se tudo. trocados. Então tá uma uhum, bagunça sistêmica tão uhum, grande e tá todo sim, mundo perdido, porque se fosse sim, assim, ó, pai e mãe executam o seu papel de pai e mãe, filhos são sim, filhos, não é sim, amiguinho. sim. Então, é por isso, hoje em dia está muito complicado nesse sentido. E a constelação, ela vem para explicar Ajuda isso. redirecionar essa Colocar cada um no luz. seu Redirecionar, papel, né? cada um Exatamente, no na seu sua Porque tem posição. acontecido muito desses papéis Não, invertidos dentro de uma família. hoje. Sim. E aí é quando começa a se desorganizar. Uhum. Porque arroz que tem muita gente olhando queima, né? É, Sim, Então cada um tem a no seu sua função papel. e cada um tem o seu papel. Não é à Perfeito. toa que são chamados de pai, mãe e filhos. Uhum. E as Sim, pessoas estão perdendo isso, né? sim. é muito E triste de Talvez pela ver, né? praticidade, não sei. muitas coisas, muitos são os Nossa, fatores, mas também eu vejo assim que muitas vezes nós estamos perdendo a confiança na, na emanação que nós, como mães e mulheres, então, podemos eu ter. ia te perguntar, você acha que a gente sempre pergunta Aham. essas questões, Sim. que isso tem muito a ver com o empoderamento feminino? A partir desse processo, você acha que atrapalhou-se também essa questão família? Esse é um ponto, além de polêmico, mais complexo, porque, óbvio, cada pessoa traz consigo a sua bagagem Sim, familiar, sim. né? Seu histórico de família, de como era a posição da mãe, como era a posição do pai na sua vida. Se essa pessoa era presente ou não, Uhum. se estava ali ou não. Muitas vezes as pessoas, eu vejo que as mulheres querem manter relacionamentos absolutamente disfuncionais para não estarem descasadas. E quem é que está sofrendo? Os Os filhos, filhos. além dela mesma. Além dela mesma, porque ela está olhando para, mas eu vou perder aí essa casa, eu vou perder, No eu vou material, perder, eu né? vou perder, eu vou perder, e ali está perdendo todo mundo. Então, esse é um ponto. A outra questão é, a mulher foi para o mercado de trabalho e ela não soube manter o seu feminino. Se perdeu ali no meio do caminho, Eu né? mesma vivi isso.
A energia Eu mesma vivi isso. Eu tive que resgatar a minha energia feminina para ter os meus filhos. Por quê? Porque no momento que eu não vibro essa energia, o meu corpo todo vai funcionar de acordo com aquela necessidade. Então, se eu Uhum. sou um trabalhador braçal ou uma pessoa que trabalha 14, 15 vezes, eu não é uma pessoa que vai ter uma barriga que vai ficar gestante. Sim. Ah, é Não só tem isso? tempo para É isso, só né? isso, Josi? Não, mas acontece que as meninas começaram a usar pílulas anticoncepcionais muito mais cedo, a tomarem medicações controladas muito mais Muito mais cedo. cedo. Tá tudo acontecendo de uma forma muito Precoce. veloz e precoce, e tudo isso bagunça. Por quê? Porque não é a natureza do corpo, não é a natureza da mente. Mente e corpo e espírito têm que andar juntos. Então, o resgate disso para nós, seres humanos, ele transita numa tomada de decisão de dizer, bater no peito e dizer: eu vou fazer a minha vida ficar boa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho isso, eu não tenho quem me apoie. Mas você tem a você mesmo, você está vivo. Você peça ajuda. Porque esse é um ponto. As pessoas também não verbalizam com clareza o que querem para a sua vida. Sim. Voltamos no ponto, né? Uhum. Sabem muito bem dizer o que não querem E não sabem dizer, não sabem dizer o que querem. e o que precisam. Então, recentemente, minha filha, no drama, né, do pré-vestibular, mãe, eu não sei o quê, porque isso, é professor, porque não sei o quê. E já era aquela coisa que não queria mais sair do quarto no final de semana, eu tô muito cansado. Falei, não. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, cartolina, vamos pegar umas revistas velhas, não sei mais o quê, pegamos lá o que a gente tinha, vamos fazer um quadro dos sonhos. Ah, mãe, mas para que isso? Porque nós vamos manifestar o que você quer. 17 anos. Ai, que saco, mãe. É a fase do que saco, Que né? saco, mãe. Eu falei, vamos lá. Você vai escrever primeiro o que você quer. Porque você está estudando para quê mesmo? Você está se matando para quê mesmo? Você está estudando até tal hora para depois ficar no final de semana assim, acabada desse jeito? Não, você tem que ter visão do que você quer que Certo. aconteça para você direcionar a sua mente. Porque você vai lá para fazer uma prova, minha filha. Você não vai lá para passar no vestibular. Isso, a festa, o passou no vestibular. Vem depois. Vem depois. Você tem que dar objetividade porque você está fazendo na sua vida nesse momento. Não, você se perde nisso. E você vai ficar só no. Ai, porque não sei o quê, porque eu não aguento mais estudar. Mas você está estudando para quê mesmo? Né? Então ela fez lindinho. E ela é super artística, né? Então ela fez um quadro dos sonhos mais maravilhoso que eu já vi na vida. E eu procuro estimular os meus pacientes a fazerem isso. Os meus mentorados a fazerem isso. A escreverem sobre o que eles querem. Porque eu sei muito dizer os defeitos de cima a baixo. Mas você pede para a pessoa colocar 4 qualidades que a pessoa tem, ela não consegue fazer em 10 minutos. Não consegue. Ela não consegue falar de si mesmo. Não consegue, por quê? Porque também os nossos pais foram doutrinados a não falarem bem de si mesmo, porque isso seria falsa modéstia. E nós temos que quebrar essas crenças. Tem muito ponto de vista, tem muita crença que nos impede de sermos felizes, de sermos prósperos, abundantes, de sermos amigos dos nossos amigos. De reconhecer nossas qualidades, né? De poder, assim, de poder olhar e falar assim, olha, eu sou bom nisso. Isso. Porque pode soar como uma soberba, né? Uhum. Mas eu sei fazer isso, eu sou bom nisso. Sim, exatamente. E é esse o processo da mentoria. É você, ao longo de 8 semanas, né, que foi o que eu consegui trazer bastante conteúdo, mas ao mesmo tempo ter atividades práticas ao longo da semana, né, nessas 8 semanas, para realmente a gente gerar um processo de transformação, né? Por quê? Porque o tempo está passando. E a gente precisa dar sustentação para, dali a pouquinho, não voltar atrás naquelas mesmas questões, naqueles mesmos padrões. Mas para isso eu preciso entender como é que eu funciono, como é que a minha palavra ela tem poder. E eu falando sobre mim mesmo e aprendendo a falar bem sobre mim mesmo, eu me fortaleço lá dentro do meu núcleo celular. Para eu mesmo acreditar, né? Exato. E eu conseguir olhar para onde eu quero. Então, assim, eu olho aqui para vocês e digo, vamos ampliar a consciência,
Vamos aumentar a visão sobre si mesmo. Se Vamos fortalecer. fortalecermos uns aos outros, mas começando por nós, porque a gente é a primeira a dar a mão para quem está ali em necessidade, quando às vezes a gente tem muito mais necessidade do que qualquer do um, que eu quero. só que não sabe dizer: eu preciso de você. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de Saber reconhecer as necessidades. isso. Mas, mais do que tudo, eu quero Quero. ser feliz. Eu quero um bom relacionamento. Eu quero um bom emprego. Eu quero algo como vocês criaram aqui que me complete, né? Então, muito grata pela oportunidade de poder falar sobre isso, porque vocês são o grande exemplo daquilo que eu realmente acredito. Não basta passar essa vida sem deixar um legado, sem deixar algo para os outros. E comunicar o que a gente já sabe, o que a gente já viveu, as experiências que foram difíceis Isso. ou desafiadoras para a gente, vão ajudar as pessoas a, mais do que nunca, tome uma decisão por si. Josi, às vezes é uma frase, uma palavra que você usa aqui e a pessoa escuta em casa, já serve Sim. de gatilho. Sim. Já Pra ter toca uma- ela. Porque às vezes tá tudo bem, mas se tá tudo bem e Até eu, que ponto? e eu não estou feliz, eu não estou me sentindo realizada, que parte que eu não tô olhando aí? Uhum. De mim, não é do outro, é dentro de mim. Dentro. O que que ainda não foi abastecido? O que que ainda não foi entregue? Muitas pessoas que eu atendo, elas têm uma vontade muito grande de ir para uma nova fase de vida, para transitar Uhum. carreira, mas elas estão cheias de medo. Não tem coragem. O processo é você olhar para isso, olhar para essas questões, se encorajar primeiro de olhá-las, de ver também quais são os pontos onde a gente se omite, aonde a gente não peita ali o momento da virada e fica só se sabotando, né? Porque às vezes a gente aprendeu dessa forma, Sim. né? Mas quando a gente pode baixar barreiras de crenças e de ideias que estão ali preconcebidas, a gente não consegue sair daquele. Tá horrível, mas é confortável, é seguro aqui. Seguro, se você está seguro num lugar e não está feliz, com certeza esse lugar está te segurando. É cômodo, né? É Só cômodo, cômodo. é só cômodo. Mas depende do teu movimento de querer sair disso. E às vezes as pessoas dizem, agora eu tenho que me separar. Não, às vezes você tem que olhar para esse relacionamento e ver, para aí, mas o quanto eu estou investindo nele? O quanto eu estou investindo em algo que seja gostoso, bom, ou eu estou só fazendo O DR? que significa que tomar decisões não significa que vai ser fácil, né? Que vai ser Não. simples. Que a pessoa vai levar burdoada, que vai enfrentar dificuldades, mas que aquilo vai ser libertador depois, né? São escolhas e consequências, né? Sim, Todas têm. tudo tem. Mas você tem que enfrentar, tem que E seguir adiante, nem sempre. As pessoas acham que vai ser uma coisa assim, totalmente ruim, ou que porque sair desse lugarzinho quentinho aqui vai ser algo que vai. Muitas vezes, e muitas pessoas as quais já passaram em processo terapêutico, dali a pouco chegam e dizem, nossa, mas olha, mas eu tava bem que merecendo tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Né? Porque eu não Porque acordava. eu não tava vendo. E aí a vida tava ali me dando chapuletada, e eu não estava entendendo o recado. Né? eu já atendo mulheres, né? Anos, tá? 20 anos de idade, estou com 45. Então são muitas histórias. E eu já peguei alguns casos que ela estava em umas situações assim, relacionamento. E aí acabou largando. Só que passou-se os anos. Ela está em outro relacionamento, igualzinho.
Quem sou é, eu para falar isso, sabe? Mas deixa quieto. é o Mas ciclo, né, assim, a vicioso, é a mesma coisa. repetição. E trouxe para a vida o mesmo tipo de situação que ela lá atrás É a saiu. repetição. E repetiu a mesma coisa. Aquela coisa assim, meio submissa, meio assim, não tem voz, não posso agir, não posso. Mas acontece muito, viu? E eu conseguir enxergar isso, né? Que a minha Sim. vida também já mudou tanto nesse longo processo e já fiz tantas coisas e a pessoa no mesmo lugar, forma. É triste porque a gente também passa a enxergar, né, com mais facilidade quando você está conectado com a espiritualidade, com você, com o autoconhecimento, você consegue pegar isso com mais facilidade. Mas você não pode despertar o outro. Você só ouvir e ficar quieto. Você não pode, porque o caminho é de cada um. Sim, sim. E as Não tem. pessoas nos seguem pelo exemplo também, Não, né? não. Então, É Todo muito mundo. triste, mas realmente é. Vamos fazer nossa parte. sim, Igual aqui, eu e a Cíntia levantando essa bandeira, sim, mostrando, dando voz para outras mulheres, sim, mostrar esse caminho, esse processo. Porém, só o que a gente pode fazer. Não sim. pode ir lá chacoalhar a pessoa e falar: sai daí. Olha, você é mais que isso. Não tem É como. uma escolha, né? É uma escolha. Josi, eu tô muito grata com a sua presença. Quando a Dani me falou de você, olha como eu conheci a Josi. Eu conversei com a Dani, ela tem uma página no Instagram. É @Dani Quarentinha, é 40 tinha, e ela é de São Paulo. A página dela é muito engraçada, né? Eu acompanho e ela posta, né, situações assim pós-40, né? Uhum. Sim. É, e é muito engraçada. E eu comecei a conversar com ela, e ela falou assim: "Olha, eu tenho uma pessoa que você vai adorar levar no podcast". E eu falei: "Me passa o contato dela". Não, Quando eu olhei a página da Josi, eu falei: "Nossa, é interessante", até porque o assunto, né, tem a ver com o é programa. o trabalho dela, E os que assuntos que ela podia interessante, trazer. né? Só que quando eu ouvi a sua história na íntegra, hoje, quando você estava aqui sentada, contando, gente, que é isso? É Não, espetacular. amiga, e como que é importante a gente, uma vai fazendo a ponte pra numa outra e outra história, Exatamente. e as histórias Sim. vão assim se completando, a gente vai olhando e fala, meu Deus, quantas mulheres assim maravilhosas para contar tanta coisa bacana. E a gente sempre vai pedindo, né? Ó, indica uma amiga, indica alguém que você acha que a história Sim. dela é legal, para dar voz mesmo, para trazer no E a gente programa. vai quebrando paradigmas a partir do Sim. momento que uma mulher resolve indicar a outra, falar a história dela é extraordinária, Isso. né? A história dela vai ser muito Para agregadora. trabalhar a E eu já tenho a sororidade. indicação aqui, eu já sei quem, Olha quem que eu vou, legal. quem eu vou trazer para vocês aqui, Ótimo. viu? Porque eu tenho a felicidade, a fortuna no meu trabalho de desenvolvimento, no trabalho de mentoria, nas minhas amizades, até através dos óleos essenciais, porque acabei fazendo uma rede enorme de mulheres Uhum. incríveis, né? Que batalhadoras e que muitas vezes chegam por questões muito sérias de Uhum. saúde, né? Mas que depois a gente acaba se tornando realmente grandes amigas, né? Amigas. Porque o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho para que as pessoas se liberem o quanto possível de situações de Tem um adoecimento. E bem-estar, que elas né? tenham bem-estar. Então, eu tenho o privilégio de ver essas pessoas realmente avançando, progredindo na sua saúde e também prosperando na sua vida como um todo. Porque essa tríade, né, corpo, mente e espírito, ela é o que nos constitui a todos, sem exceção. Então, isso é o que nos conecta, o que nos faz humanos e o que faz com que a gente também possa entender que aquilo que eu vibro, sinto, o meu irmão, a minha irmã sentem Sentem também. também. Sentem também. Então, quando a gente pode ser elemento de conexão, de acolhimento e resgatar essas histórias, né? Resgatar
histórias de vida que são realmente importantes, potentes e que trazem ali uma grande mensagem de superação, mas principalmente de ampliação de consciência, quando as pessoas pegam realmente a sua vida para fazerem o que elas vieram fazer. É o que vocês fazem, é o que eu faço. E que a gente quer muito mais pessoas, só que nós temos que ser muito mais pessoas despertas, para mais pessoas estarem despertando, para mais pessoas despertarem nesse processo É quando a que é gente a encontra a vida, nossa missão, né? né? E o quanto mais cedo possível, Sim. né? Que a gente não espere um evento traumático, dramático na vida da gente para nos despertar. Que não precisa, né? Mas eu tenho a fortuna, o privilégio de ter mulheres e homens com histórias de vida, assim, incríveis. E que também, após os 40, começaram a escrever uma nova história. Porque esse 42 no setênio, ele é um momento realmente aonde a nossa lemniscata torce, né? Porque, em média, nós vamos viver 80, 90 anos, não é? Isso. Então, é exatamente ali que essa torcidinha acontece, né? E ali naquela torcidinha, a gente é levado... Meio a vida, né? Se não tá fazendo aquilo que veio fazer, vai ter oportunidade de ver. É a curva da felicidade. Tem um vídeo que fala da curva da felicidade. É sobre isso. É sobre isso. Chega a esse ponto da vida que você fala, ou é agora ou é nunca. Isso. Tem gente que acredita que a vida é uma decrescente. Eu acredito que a vida é uma crescente, na direção da gente se tornar cada vez melhor. Então, deixo assim um abraço assim muito apertado em todo mundo que puder ouvir e que passar, né, ouvir esse podcast, que passar por esse timeline ou que tiver acesso a essa conversa, saiba, é possível a gente, após os 40, começar tudo de novo. E em qualquer situação, em qualquer momento de vida, a gente pode sim se reinventar, reajustar, porque né? a gente pode escolher e decidir. Em qualquer idade, né? Porém, a gente fala muito do 40 mais pode, que eu acho que é uma idade que você tem uma maturidade, um despertar maior. Sim, Só e que uma bagagem. Uma bagagem, mas é em qualquer idade. Sim, eu digo que dos 40 em diante, qualquer momento você tá aberta a porteira, tá aberta né? a porteira, exatamente. É dali para frente, viu? Pra frente. Então, muito obrigada. Josi, muito obrigada. A gente quer deixar com você uma lembrancinha do programa. Que bacana! Para você lembrar da sua passagem por Puxa aqui. vida! Amamos a sua história. Se tiver oportunidade, volte para cá. Né, que foi muito agregado. Eu adoro de ter ele na bolsa, na necessaire. Perfeito, eu adorei. Eu sou suspeita, né? E adoro tanto espelho. Eu também. Eu já vou colocar aqui meu óleo essencial, meu óculos, né? Que aqui, ó, vai tudo que é tudo que é essencial na minha vida, veio, já tá aqui nessa necessaire. Meu óculos, meu óleo essencial e a minha lembrança muito carinhosa por vocês terem me recebido tão bem aqui, me dado esse espaço para conversar e para contar a minha história, meu testemunho. A gente agradece muito. E foi agregador. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um episódio do 40 Mais Pode. Acesse o nosso canal, se inscreva, acione o sininho e não perca. Toda quarta-feira tem episódio novo. Às 8 da noite. Porque eu posso. Eu também posso, porque 40 Mais Pode. Bom, Que lindo!